Bom, na tela de hoje, nós vamos criar o nosso formulário de cadastro. Então, nós vamos aqui criar uma tela nova, criar em branco, né? E vamos colocar aqui cadastro. Criar página. Vai vir uma página em branco, nós vamos fazer o que a gente fez antes, de copiar o app bar das outras páginas, né? Para facilitar para a gente. Então, podemos pegar aqui da nossa página de detalhes. Vamos minimizar aqui. Clica em cima do nosso app bar, copia. Vamos lá no cadastro. Clica em cima do app bar que está aqui, deleta, clica lá em cima do cadastro e cola. Então nós já temos a app bar já padronizada, né, com o tamanho do texto e o botãozinho de voltar. E aqui a gente vai mudar o texto. Vamos colocar página de cadastro. O que que a gente vai ter na página de cadastro? Todas as informações do nosso anúncio. É tudo que a gente precisar para cadastrar o produto, né? Como a categoria, o título, marca, modelo, ano, quilometragem, preço, descrição. Tá? Então nós vamos montar aqui. A primeira coisa que vou minimizar a app bar, a primeira coisa que a gente vai precisar para a gente organizar, a gente vai ter que ter um carrossel, né, para carregar as imagens, para permitir que a gente carregue múltiplas imagens para o nosso anúncio. Então eu vou colocar esse carrossel dentro de uma rol, fica fácil de mexer com ele ali dentro. E vou digitar aqui, ó, carousel. Aí aparece o componente, ó. Vamos colocar esse componente. Depois a gente trabalha nele, porque ele vai ser um componente dinâmico que vai carregar com base as imagens que a gente selecionar. Tá? Então, por enquanto, eu vou minimizar isso aqui. Eu vou adicionar aqui também uma opção para poder carregar um botão, né, para poder carregar essas fotos. Então, eu vou minimizar esse rol e vou adicionar um outro rol. E dentro desse rol eu vou colocar um ícone. Coloco um ícone e o texto. Vou colocar aqui. Tá? Então, coloca ali. O ícone, a gente pode clicar nele. Vamos colocar um ícone de uma máquina fotográfica. Vou colocar aqui foto. Para simbolizar que a gente está colocando as fotos ali. Aí fica a escolha também qual ícone, né? Vou colocar aqui, carregar fotos. Ótimo. Pego esse rol e vou voltar a vir aqui no alinhamento, clico em cima dele. Eu vou deixar esses itens centralizados ali debaixo do meu carrossel. Então eu deixo centralizado, vou colocar um espaço de 12 entre o ícone e o carregar fotos. Vou clicar aqui no carregar fotos, vou colocar um bold, deixar mais semi-bold, não, colocar bold, cadê? Aqui. E o tamanho tá bom. Tá. Então eu vou colocar um carregar fotos para que eu possa clicar e abrir a opção de selecionar as fotos que vão ser apresentadas aqui, tá? Então isso vai ficar sempre aqui embaixo. Obviamente posso dar um pad aqui, ó, vou dar uns 12 de pad para não ficar grudado com a linha de cima. E é isso aí. Depois a gente coloca as ações. Vamos para o próximo campo. Tá? Minimizar aqui. O nosso próximo campo, ele vai ser os campos que a gente tem duas formas, né? A categoria, a gente pode usar um menu drop-down para poder selecionar somente qual que é a categoria, para não ter que ter erro no nosso programa, que a gente vai mandar somente o ID da categoria. E o título a gente vai usar um text field, né? Então nós vamos organizar dessa forma. Nós vamos colocar aqui diretamente os campos, a partir da nossa coluna. Então a gente clica aqui, ó. Eu vou digitar aqui drop down. Ver se aparece aqui. Drop down. Apareceu aqui, ó. Que é o nosso menu drop down. Tá? Então esse menu, ó, eu posso vir aqui do lado direito, fazer as configurações dele. Eu posso colocar ele para expandir. Vamos procurar aqui onde está o tamanho dele. Apareceu a opção aqui. Aqui, widget.
coloco, apagar aqui, que aí eu deixo ele expandir para todo o espaço que ele encontrar aqui, né? Depois a gente coloca as margens ali, coloca os pads laterais, tá? E fora isso, quero colocar uma borda nele também. Então eu quero colocar uma borda, em vez de ser transparente, eu vou colocar uma borda primária e largura eu vou colocar 1, tá? E o border radius, vamos usar 12, que a gente deixa todos os outros com o mesmo. Não, deixa 8 mesmo, 12 ficou muito arredondado. Acho que assim tá bom. Ok. Agora vamos trabalhar nas opções aqui no nosso menu drop-down. Que ele já está marcando algumas opções, só que nós, para mandar para o banco, a gente tem que mandar números, não textos, né? Então a gente quer que apareça o texto, mas quando eu enviar vai ser o número. Então eu vou habilitar aqui, ó, ADD Options Label, e aí ele vai mostrar para mim que tipo, né? Que tipo vai ser os valores e que tipo vai ser o label, né? No caso dos valores, nós vamos mandar inteiros. Então os valores aqui em cima serão valores inteiros, né? Então o option values são os valores. Vamos colocar aqui 2, 3, referente ao nosso banco, né? Os valores que estão lá dentro do nosso banco. E aqui a opção, a gente pode colocar aquelas categorias que nós colocamos: carros, motos e outros, que é exatamente referente ao que nós colocamos lá na sequência do ID que está lá no banco, né? O ID 1, que é carros, o ID 2, que é motos, e 3, que é outros. E aqui podemos definir que o inicial vai ser 1, e aqui selecione a categoria, caso apareça lá, tá? Então, essa é a opção, e aqui são outras configurações que a gente não precisa mexer por enquanto, deixa padrão assim, tá? Então, esse aqui ficou o nosso menuzinho drop-down. Agora vamos adicionar os próximos campos. Eu abri o banco aqui, só para confirmar, né, para você olhar na categoria ID 1, motos ID 2 e outros ID 3. Então, se às vezes tiver feito alguma modificação aí de adicionar e remover, pode mudar esses IDs, né? Então aí você coloca o número referente à categoria que você precisa atualizar certinho no seu drop-down aqui, tá? Porque às vezes lá mudou, então coloca aqui o número que está referente, o ID que está referente à categoria tua aqui. Tem que bater isso, tá? Então, continuando, vamos colocar aqui um outro campo que vai ser o text field, vai ser o tipo, né? Text field, vai ser esse elemento aqui do form elements. Nós vamos colocar ele aqui embaixo. E a gente vai formatar um, que aí a gente vai duplicando e facilita depois, para não ter que ficar fazendo formatação em todos. Vamos usar o mesmo padrão de formatação antes aqui. Procurar aqui a cor da borda, né? Colocar a borda aqui como primária. E a borda já está 1. O radius, vamos deixar com border 8, então. Padrão ali. E vamos deixar ele expandir aqui também por todo o nossa tela. Então a gente marca como flexível ali em cima e aqui apaga aqui o valor que ele se expande ali. Então você vê que ele fica por todo o espaço preenchido aqui, tá? E aí nós vamos fazer mais algumas configurações que a gente vai colocar aqui no text field, pelo menos o label ali que está aparecendo ali dentro. A gente vai mudar aqui para título do anúncio, que é o textinho que vai aparecer para a pessoa digitar ali, título do anúncio. E, ok, vamos aproveitar e vamos colocar um espaço nele aqui em cima. Acho que 8 de espaço, tá bom. Que aí, na hora que a gente duplicar agora, todos eles já vão vir com esse mesmo padrão. O primeiro é o título do anúncio. Então eu vou vir aqui, clico com o botão direito, duplicar. Aí o próximo, só vou mudar o que é o conteúdo aqui, que seria a marca, né? Digitar marca. Tem a marca do veículo, né? Colocar assim, marca do veículo. Pronto. Uma coisa que é importante é você colocar aqui na lateral, ó, esses campos todos eles você pode renomeá-los, né? Então, o drop-down, a gente pode clicar em cima dele e aqui na parte superior, a gente pode renomear. Então, eu vou colocar DD de drop-down e vou colocar categoria.
Isso facilita na hora de clicar nas ações para enviar para o banco, você saber qual que é o elemento referente ao valor que você quer pegar. Então fica mais fácil. Então, DD categoria. O text field, eu gosto de abreviar com TF de text field, título, e aí coloco o nome, né, do que refere ele. Então esse aqui eu vou renomear como TF marca. Aí mais para frente você vai ver que facilita para a gente achar esses aqui. Vamos duplicar. Esse aqui vai ser o modelo. Procurar aqui. Modelo. Em vez de duplicar diretamente esse último aqui, nós precisamos adicionar, clicar na coluna aqui, adicionar um rol. Aí dentro desse rol a gente coloca esse TF modelo, né? Então eu vou vir aqui, duplicar esse TF modelo e aí vou arrastar ele lá para dentro. Só que antes de arrastar, eu vou colocar ele como expandido aqui, para ele não dar erro aqui dentro, é, e arrasto para dentro do rol, né? Você vê que agora ele está aqui dentro. E aqui dentro do rol eu duplico ele, então eu vou ter dois modelos ali dentro. Então eu vou mudar agora o nome dele para TF ano, deixa eu mudar ali em cima, TF ano, ano modelo, vou colocar ano modelo, e o de baixo vai ser TF ano FAB, de fabricação, para saber certinho que é ano do modelo e ano de fabricação. E aí eu mudo aqui o texto aqui dentro, né? Então, ano do modelo, ou ano modelo, né? Ano modelo, clica aqui, ano fabricação. Ótimo. E se eu quiser dar um espaço entre os itens, né? Eu clico assim aqui no rol, posso colocar 8 aqui de espaço entre eles, ó. Facilita ficar bonitinho ali. Ok, agora eu posso pegar o meu rol inteiro, ó. Clico no meu rol e duplico todo o rol, porque eu vou precisar, no próximo vai ser a quilometragem e o valor, que eu posso também usar um campo menor, tá? Então vou mudar aqui em cima, TF km de quilometragem, e esse aqui vai ser o TF valor. Ok, e mudo o texto de dentro dos botões. Coloco aqui quilometragem e aqui dentro valor. Ótimo, agora só vai faltar mais um campo. Eu vou adicionar ele aqui a partir da coluna. Vou digitar aqui um text field, vai ser um pouco diferente. Vou colocar ele do zero aqui. Vou formatar ele aqui embaixo, colocando nossa borda, né? Que vai ser primária. E o tamanho 1. Vou deixar ele também expandido, né? Colocar ele aqui expandido. Ou melhor, flexível aqui. E vou apagar o tamanho. Então, como ele é um text field da descrição, pode ser que eu precise de muito mais espaço. Então, eu vou colocar aqui pelo menos 6 linhas, ou mais, né? Acho que mais linhas de vou colocar até 12 linhas ali. Acho que ele não está expandindo por causa da coluna. Mas colocar no mínimo, vou deixar no mínimo 6 linhas, e no máximo 12, para ele expandir lá. Não ficar tão grande também, tá? Então, esse aqui vai ser a nossa descrição. Esse aqui eu vou mudar a TF ali. TF descricão. Não gosto de usar cedilha ali para não dar problema depois em algum lugar. E dentro daqui eu vou colocar a descrição. Descrição do veículo. Ok. E a gente pode colocar aqui também o nosso pad de 8 para separar dos valores anteriores. Tá? Então, basicamente, seria as nossas informações básicas aqui que a gente ia colocar. Para melhorar agora a questão do espaçamento, a gente pode colocar nos itens, né?
pode colocar aqui 12 de espaçamento de pad, né, nas laterais. Poderia até ter feito isso antes, né, mas rapidinho aqui, ó, vai clicando e vai colocando. Não vou colocar na coluna, porque senão a imagem eu não quero que ela tenha o pad, né? Então senão ela vai ficar com o pad ali também. Então eu vou colocar aqui. E aqui eu coloco na linha, porque é que tá os elementos ali dentro. Que é o elemento mais externo aqui é a linha. Coloco 12. E no último descrição aqui, colocar 12 também. É bom sempre deixar uma margem, fica mais visualmente mais agradável de você trabalhar. E por último a gente vai adicionar um botão. Colocar aqui botão. Colocou um botão aí embaixo. Tá, vamos formatar ele. Vou deixar ele com uma largura aqui de... Acho que dá para colocar um tamanho maior nele. Mais compridinho, fica mais bonito. Já tá com borda errada de 8, né? Deixar o padrão ali. Se eu quiser colocar uma elevação aqui, que é uma sombra embaixo do botão, é mais bonitinho, deixar 4 de elevação. Vou mudar o texto do botão para colocar aqui cadastrar. E vou colocar, acho que aqui pode colocar um espaço maior. Colocar 12 aqui entre o botão e o nosso formulário. Então, quando eu clicar no botão cadastrar, ele vai inserir essas informações no banco. Só que antes de trabalhar nessas opções do botão cadastrar, vamos trabalhar aqui no botão de carregar fotos. Tá? E vamos colocar essa opção aqui primeiro. Tá? Então, a gente precisa clicar em cima do rol ali e colocar uma ação para que a gente possa... o Flutter Flow já tem isso já integrado, né? Então, ele já tem uma parte de carregamento de mídia. Então, a gente vai usar essa opção que já vem pronta aqui. Então, eu clico aqui, vou colocar em cima do rol, porque qualquer lugar que eu clicar aqui, ele já permite disparar a ação, né? Então, eu coloco essa ação na própria linha, tá? Então, eu clico ali no botão de ação, vou clicar DD Action, vou abrir aqui para ficar mais fácil. Esse é DD Action, vou pesquisar aqui do lado, ó, Upload, tem aqui, ó, tá, Upload Save Media, dentro do Upload. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir as opções para mim. No Upload Type, eu tenho que escolher Supabase, que é o nosso bucket que nós criamos lá. E ele vai perguntar qual que é o bucket name e qual que é a pasta que a gente vai salvar. Então, se eu abrir lá o nosso Supabase, eu vou abrir aqui no nosso storage, a gente vai ver que a gente criou um bucket chamado garagem app, né, que é o nosso bucket, e a pasta que a gente vai guardar lá é a pasta imagens. Então vai ser o bucket garagem app e a nossa pasta vai ser imagens. Aqui você vai ter a opção de marcar da onde você quer as fotos. Nós vamos marcar que a gente quer a foto da galeria, tá? Buscar fotos na galeria do celular e permitir somente foto, né? Não vamos permitir vídeo. Não vamos fazer nenhum redimensionamento nem nada. Deixa por enquanto somente essas opções padrão. A não ser que, no caso nosso aqui, nós precisamos de múltiplas imagens. Se você quiser permitir só uma, você não marcaria essa opção aqui. Mas como a gente vai ter múltiplas imagens, pode carregar mais que uma, você marca o Allo Multiple Image aqui, tá? Então isso já é suficiente para ele carregar as imagens dentro do nosso bucket e disponibilizar essa lista aqui para a gente. Então, quando você fizer isso, ele vai carregar lá no Supabase e dar uma lista para você com as URL que ele fez o carregamento lá. E aí, esse carrossel, a gente tem que fazer esse carrossel aqui baseado naquele objeto ali que a gente vai carregar, tá? Então, para que ele mostre, após a gente carregar aqui, ele mostra as imagens que foram carregadas. Tá? Então, eu vou clicar aqui no nosso carrossel. Vou vir aqui no Generate Key Children e vou colocar aqui lista de imagens. Para mim buscar esse objeto que carregou aquelas imagens ali. Quando eu cadastro isso, ele aparece. Então a primeira coisa é você fazer o cadastro aqui. Depois você vem ligar isso aqui no carrossel, né? Porque senão não vai aparecer. E aí dentro do Widget State, agora você vai ter um objeto chamado Upload File URL, que antes não estava disponível.
antes da gente criar aquela ação. Então, você vai clicar aqui, e aqui você vai ter essa opção, né? Que ele vai ter uma lista de string e ele vai carregar essa lista aqui para você, que vai estar carregando ali, tá? Então, é só clicar em confirmar, clicar em salvar, ele vai dizer que vai tornar isso dinâmico, beleza? Você dá OK. Aí, assim como a gente fez anteriormente, ó, na página de detalhes, a gente não precisa dessas outras duas abas aqui do carrossel, porque agora é dinâmico, né? Vai definir imagem somente na primeira. Então, isso aqui a gente pode clicar e deletar essas duas, né? Essas duas carrossel page, deixa só uma. E aqui nessa imagem, a gente vai poder alterar para colocar ela dinâmica, né? Puxando ali da nossa lista, tá? Então, vamos só fazer uma busca aqui da imagem padrão. Na verdade, vamos pegar aquela imagem padrão lá da página de detalhes, que já está usando desde o primeiro das primeiras páginas. Copiar ela aqui para ficar padronizado. Vamos vir aqui no cadastro. E aí aqui na hora de buscar as imagens, aqui vai aparecer lista de imagens itens. Então a gente puxa essa imagem, porque ele já é uma lista de URL, então já vai clicar, já vai abrir assim. E a gente coloca a imagem padrão aqui, ó. É a imagem que vai ser carregada quando não tem nenhuma imagem ainda, tá? Vamos deixar dessa forma, acho que tá ok. Que a gente poderia só ajustar o carrossel agora, aquele aspecto do carrossel que a gente ajustou no outro, foi 07, ou 08, ficar maior a imagem ali, tá? E podemos ajustar também o tamanho aqui, acho que 250 fica um tamanho melhor para visualizar a foto, até porque encaixa o formulário aqui melhor um pouco, tá? Então, fica mais organizado assim. Aí vamos agora para a próxima parte, que é colocar as ações no botão de cadastrar. Bom, antes de finalizar aqui e ir para a parte de cadastrar, acho que isso aqui tem que ficar mais expandido, né? Porque para a parte de detalhes está muito pequenininho. Vamos deixar ele aqui na expansão, em vez de ser flexível, né? Deixa ele no padrão aqui no default. E ele se expande conforme as linhas que nós definimos ali, né? Por exemplo, definir 8 linhas, 6 linhas, que vai ficar no mínimo 6 linhas, a gente tira esse máximo aqui, deixa que ele vai expandir conforme o tamanho que a pessoa colar de texto, né? E você, na hora de cadastrar, conforme o texto que você colocar, ele vai expandir. E a nossa coluna, a gente pode colocar ela como scrollable, para permitir que isso aqui se expanda, né? Porque dependendo da tela do telefone, ele pode não caber na tela e vai precisar desse espaço. Aí só uma coisa que seria interessante era na coluna principal, a gente colocar um espaço aqui, ó, de pelo menos um pad, né, no final lá, pra não ficar muito próximo do final do celular. Acho que na verdade eu vou colocar no button aqui, colocar um pad no button. Isso. Porque quando você der a rolagem, né, no final, ele não ficar grudadinho, ficar um espacinho aqui no final, tá? Acho que assim tá ótimo. Vamos então colocar ação no botão cadastrar, porque após você carregar as fotos, preencher os dados, a próxima etapa então é cadastrar os itens, tá? Então a gente vai clicar nesse botão para a gente poder colocar as ações que vão permitir que a gente cadastre então o nosso veículo, né? Que a gente selecionar aqui. Então eu vou clicar aqui no botão de ações, clica em abrir para ficar mais fácil, ficar mais abrir completo aqui, né? Vou clicar on tap, né? Ou seja, ao clicar para começar a adicionar as ações. Então vou clicar aqui a DD Action. A primeira ação que nós vamos fazer vai ser inserir os valores lá no banco. Porque eu preciso, se você olhar o banco, né? Eu tenho os anúncios. Vou voltar aqui na tabela, visualizar dessa forma aqui. Então eu tenho o anúncio. Essa tabela anúncio, ela tem relacionamento com a tabela foto. Então, para adicionar uma foto, primeiro eu preciso ter o anúncio ID. Então, eu tenho que adicionar um anúncio para que ele gere um ID, e aí, a partir desse ID, eu consigo adicionar as fotos. Tá? Então, por sequência, no primeiro a gente adiciona o anúncio. Assim que a gente adicionar, ele retorna para a gente o ID desse anúncio adicionado. E aí a gente usa para adicionar as fotos que são vinculadas ao anúncio. Então, essa é a sequência correta. Então, a primeira coisa vai ser
Vim aqui back-end, database, supabase, insert role. Que tipo de role nós vamos inserir? Um anúncio. E aqui agora é o trabalho de adicionar todos os campos. Aqui no final, eu vou colocar, antes de adicionar os campos ali, vou colocar anúncio inserido. Só para a gente poder usar essa variável depois para poder pegar o ID do anúncio, tá? E vamos começar a adicionar os campos. O ID, que ele sempre quando você adiciona, ele volta o ID. O ID a gente não precisa, nem o ID, nem o create at, porque são campos que o banco já coloca automaticamente, tá? Então a gente vai começar a partir do título. Então seleciona o título e todos vão seguir a mesma sequência, né? Basicamente, que é você clicar ali no laranjadinho ali para selecionar o valor dinâmico. Aí você vem aqui o Indic State e aqui você vai ter aqueles text fields e o drop down que a gente colocou. Então você viu que agora fica fácil de achar porque a gente colocou o nome, um nome que tem a ver com o que a gente está procurando. Ó. Então o título, TF título. Então fica mais fácil para você achar. Tá? Então título, TF título. Mudamos para o próximo, não queremos o ID. E ele vai eliminando. Ó. Coloquei o título lá, já não aparece mais o título aqui. Tá? Categoria. Vou pegar lá do meu Indic State. DD categoria, que é o drop down, tá? Que vai retornar para a gente 1, 2 ou 3. E agora mudar aqui a marca. Pegar aqui, critic state, TF marca. E assim vamos. Próximo campo, modelo. Procura aqui, critic state, TF modelo. Adiciona um novo campo, ano de fabricação. Procura aqui, critic state. O ano de fabricação a gente vai ter que, como ele é string, a gente vai ter que usar uma mini função, né? Então o Flutterflow ele é low code, então a gente tem uma possibilidade de colocar um códigozinho ali para fazer uma conversão para a gente, né? Então nós vamos criar uma mini função aqui para a gente poder pegar esse ano de fabricação, tá? Porque ele está como texto ali e o campo que ele espera que a gente insira é um campo de data. Tá? Então a gente tem a opção de inserir essa mini função. Vamos fazer essa mini função para a gente poder converter essa data. Tá? Aqui fazer tipo uma funçãozinha string to date. Nós vamos aqui, ó, no lateral esquerdo, tem custom code, que permite que a gente coloque código aqui, como Flutter Flow é baseado em Flutter, então a gente vai criar uma função em Flutter, Dart, né, que é a linguagem aqui usada para poder retornar para a gente a string em formato de data. Tá? Então, eu vou clicar aqui no maisinho, vou vir aqui no function, ele vai adicionar um corpo de uma função para mim. Eu tenho que mudar os dados aqui, eu vou colocar aqui, ó, string to date. Eu que coloco o nome da função, ele já vai nomeando aqui para mim. Aí essa função ela vai receber o quê? Bom, a função eu tenho que colocar aqui o argumento. Ó. Então, vou clicar DD argumento. Ela vai receber um date string. Aí eu coloco o nome da variável também, uma data. Coloquei date string só para saber que é uma data em formato string. Não quero que seja nulo, é do tipo string, né, que já está padrão aqui, e não é uma lista. Então esse é meu argumento. E para devolver, eu quero que ele devolva, não é uma string, eu quero que ele devolva um date time, que é o formato de data e no caso aqui do Flutterflow, né, que a gente vai usar lá. Tá? Então isso é basicamente o que vai fazer. E aí posso fazer o código aqui. Eu poderia usar aqui, tem um Copilot embutido, né? Poderia colocar aqui return a date, vou colocar em português, ver se ele aceita. Recebe uma data em string e converte para date time. Vamos ver se assistente está bom. Senão você pode fazer no chat GPT também, né? Pode pedir lá para o GPT. Tem o GPT próprio para o Flutterflow. Você pode usar ele para fazer isso, né? Para fazer isso para você. Então vamos copiar a função aqui. Você pode clicar aqui, copy function, copiou a função aqui para a gente. Então, ó, basicamente é isso que precisa fazer, tá? Então ele vai pegar a nossa data
e vai fazer um parse da nossa data para tentar retornar ela como uma string, tá? Então ele retornaria ela aqui, senão ele retornaria nulo. Então basicamente é isso mesmo. Pode ser que não funcione. Podemos testar qualquer coisa, a gente volta aqui e edita, né? Vamos salvar aqui. Depois que você salvou, você tem que clicar nesse botão para você checar o código. Ele vai verificar se você não tem nenhum erro, né? Às vezes na hora de digitar ou alguma função que às vezes o GPT gere que não conhecida aqui. Então, deu verdinho, tá válido. Então vamos voltar para lá. Agora a gente já pode usar essa função. O nome dela, ó, string to date. Então vou voltar aqui e vou voltar lá no botão cadastrar, tá? Para a gente continuar. Clicar aqui em abrir, aqui no nosso back-end RAW. Paramos no ano de fabricação. Então, como eu não posso passar um string direto, vou clicar aqui e vou procurar aquela função que eu fiz, ó. String to, vai aparecer aqui, ó, string to date. Aí essa função, ela recebe um string, que vai ser o nosso widget state tf ano modelo. Opa, é ano fabricação. Peraí. TF ano fabricação. Ano fabricação. E confirma. E ela vai receber isso aí e vai devolver um date string. Aí agora o campo aceitou, porque ele devolve um date string. Então, ótimo. Isso aí. Próximo vai ser o nosso ano modelo. E vamos fazer a mesma coisa. Podemos usar a mesma função, string to date. E vamos passar aqui o widget state tf ano modelo. Confirma. Tá? Então, alguns ajustes a gente precisa de código para resolver ainda. Próximo item agora é o KM. KM não precisa, só um número. Então vamos lá no widget state e vamos pegar tf_km. Próximo campo, o preço. Vamos voltar lá, widget state e vamos pegar o tf valor, que é o nosso campo relacionado ao preço. E o próximo aqui é a descrição. Vou pegar aqui o widget state, tf descrição. Minimiza aqui, tem o campo ainda, deixa eu ver qual campo faltou. O User ID, que é o usuário que está fazendo esse cadastro. Quem que é o usuário que está fazendo esse cadastro? O usuário que está autenticado aqui, né, que está fazendo login. Se ele está fazendo cadastro é porque ele provavelmente é o usuário tipo 2, que a gente vai colocar depois os tipos de usuário, e ele pode fazer o cadastro. Então, eu vou clicar aqui, Authenticate User, pego o User ID desse usuário que está fazendo o cadastro. Tá? Então, esses seriam os campos que a gente precisa para fazer o cadastro. Tá? Agora, o próximo passo vai ser a gente relacionar as imagens com esse anúncio que a gente tem aqui, porque esse anúncio vai ser devolvido aqui, né, para a gente poder retornar o ID dele para relacionar com as imagens. Então, aqui o próximo, a gente tem uma lista de imagens, então eu vou ter que fazer, inserir uma por uma, né? Pode ser que a gente carregue uma, mas pode ser que a gente carregue várias imagens, tá? Então, para isso, a gente tem que fazer a gente chama de loop, né? Para percorrer toda essa lista e, e inserindo essas imagens uma por uma. Então, agora, nas versões mais recentes, o Flutterflow tem uma interação sobre lista. Então, eu clico aqui, adiciono um loop e aqui eu vou mudar, ó, sobre uma lista. Tá? E que lista é essa? Eu vou clicar aqui e vou selecionar aquela lista que tem as URLs, widget state, upload URL, que são as URLs que foram feitos upload lá para o nosso bucket. Então, eu clico aqui, clico em confirmar. O índice da lista, sempre o primeiro índice é 0. O final da lista vai ser o número de itens que tem nessa lista. Então, eu tenho que clicar aqui. Vou aqui no meu widget state, seleciono a lista, e aí ele tem uma opção aqui, ó, número de itens, número of itens, né? Isso aqui vai contar quantos itens tem na lista e vai ser o valor final da nosso índice aqui, né? O índice final da nossa lista, tá? E aqui o step size, que é o passo, né? Que eu vou pegar esses elementos, né? Vou colocar de um em um esses elementos na nossa lista ali, tá? Então, isso aqui é o passo para mim fazer a interação nessa lista. Aqui embaixo é onde, na verdade, eu vou inserir os itens na tabela fotos, usando esses itens da lista
e usando o ID que foi retornado ali em cima. Então, nessa action aqui, eu vou procurar aqui, ó, backend database, supabase, insert role. Eu vou inserir um role agora na tabela fotos, e eu vou colocar aqui os campos da tabela foto. Que campos são? O ID e o create item não preciso mexer. O URL vai ser o item da lista, então coloca aqui o URL. Ele vai mostrar aqui para mim, ó, current item of loop action, né? Que é o loop que a gente está fazendo, o item atual dessa ação que está acontecendo ali. Então, eu vou clicar aqui, ele já vai selecionar, como é uma URL, é uma string, né? Então, não preciso fazer mais nada, é essa string que eu vou passar para lá. E adiciono o próximo item, que esse item vai ser, na verdade, agora o nosso anúncio ID. Da onde está esse anúncio ID? Como eu coloquei um action aqui em cima, esse action ele tem output que se chama anúncio inserido. Então, aqui eu vou procurar ele. Então, no anúncio ID, eu vou vir aqui no laranjadinho para procurar. Esses action outputs, eles ficam aqui, ó. Tem um atalho aqui, né, para você encontrar eles, ó, action outputs. E aí você vai procurar, você vai ver o nosso nome lá, que é retornado pelo Supabase, que é o anúncio inserido. Eu clico ali e ele vai permitir, ó, para mim processar todos os campos que são retornados. Qual campo que eu quero? Bom, quero só o ID. Clique em confirmar. Então isso, ó, já vai fazer a interação sobre todos os itens da lista, inserindo eles aqui no nosso banco. Joia? Então isso aí, pronto. Nós precisamos agora fazer o quê? Depois que eu inserir esses itens, eu quero limpar esses formulários. Porque para que a pessoa saiba que já, primeiro, que já foi inserido no banco, eu posso colocar uma mensagem que foi inserido, e segundo, para que ele possa inserir um novo item. Então vamos só colocar esse detalhezinho lá. Nós vamos colocar aqui depois da lista, né, no final dela, eu clico no maisinho, add action, e eu vou procurar aqui, ó, clear, que vai aparecer a opção aqui, clear text field pin codes. Aí vai aparecer todos que eu quero limpar. Vou marcar todo mundo aqui, que ele vai limpar todos que estão lá no nosso formulário, né? Todos os campos que tem lá. E eu posso adicionar aqui também, deixa eu ver, acho que tem um drop down aqui, reset drop down fields. E eu vou resetar, ou seja, eu vou fazer o drop down voltar para a opção original dele, que é a opção 1, para ele reinicializar, tá? E por fim, vamos só colocar aqui um add action, vamos colocar um snack bar, que é uma barrinha que sobe, mostra uma mensagem e se esconde automaticamente, tá? E eu vou colocar aqui anúncio inserido com sucesso. Nós estamos considerando que tudo vai dar certo. Não estamos trabalhando com a hipótese de ter erro, tá? Que para deixar as coisas mais simples, né? Mas obviamente que você poderia fazer algo mais complexo aqui na inserção, principalmente aqui, né? Colocar uma condição para verificar se realmente o anúncio foi inserido, para depois vir na etapa de cadastrar as fotos, né? Porque isso poderia gerar um erro e assim por diante. Mas aqui a gente está considerando que vai dar tudo certo e, e da forma mais simples possível para a gente fazer a parte mais básica, né? Que é entender como as coisas funcionam. Tá ok? Então, deixa eu ver se finalizar aqui o snack bar. Deixa eu ver se acho que era só isso mesmo. Só colocar o título, né? Nos períodos de sucesso. Colocar a exclamação. As configurações aqui, ó, você pode colocar o tempo que ele fica. Pode colocar as cores, tamanho de fonte. Você pode personalizar caso você queira, tá? Deixar padrão mesmo, simples. Então, para dar continuidade na nossa página de cadastro, né? A gente poder testar. Faltou a gente colocar o link para a gente poder navegar para a página de cadastro. Então, vamos lá na nossa homepage. Vamos editar a nossa drawer e vamos colocar aqui, ó, cadastro de veículos. Vamos clicar em container, vamos clicar na add actions ali, add actions, navegar para página de cadastro. Com isso, a gente vai conseguir navegar para nossa página de cadastro para a gente poder testar essa página, tá? Por enquanto, a gente coloca as ações aqui. Não vamos preocupar com a visibilidade dessas opções aqui ainda, mas depois a gente vai mudar isso aqui para que isso apareça somente para o usuário, que é o usuário administrador, tá? Depois a gente faz essas mudanças para validar isso, tá? Vamos lá testar, vamos lá no nosso app, vamos dar um instante de reload aqui para ele testar. Iniciar, se você não estiver executando, você clica aqui em testar e aguarda abrir aí. Vamos abrir a opção, vamos clicar aqui, vamos clicar em cadastrar veículos. Então ele abriu aqui a página.
Então, tá abrindo com errinho. Vamos depurar aqui. Qual que é o problema? Bom, voltando aqui, a gente tinha dois problemas. Vou mostrar visualmente, você já imagina o primeiro aqui, né? Que é esse Ranger Index Error, porque a gente não carregou ainda os elementos, então ele não consegue identificar um índice porque é nulo. E isso aqui também não estava aparecendo, né? Então vou mostrar aqui como a gente resolve esses dois itens. O primeiro é mais simples, né? Para aparecer os valores aqui na tela, porque o Flutterflow tem um problema com essa questão da expansão dos campos, né? Então alguns campos, a maioria a gente havia deixado eles como default aqui, mas alguns, eu acho que um ou dois estava como flexível, né? Então você tem que clicar nesses campos que está abaixo da coluna aqui, no rol, no DD categoria, principalmente aqui no DD categoria, no título, marca, todos eles têm que ficar aqui, ó, como default, tá? Então revisa aí e verifica se sobrou algum teu, tá? Se não verdade só dois que tinha, eu arrumei aqui, voltei, deixei eles, né, todos com o mesmo padrão de expansão aqui. Por algum motivo no layout do Flutterflow ele não aparece ali na web quando acontece esse tipo de, acho que no mobile também, se estiver testando no emulador, ele tem esse problema também, tá? O outro problema das imagens, a gente vai ter que fazer de uma forma diferente, né? Porque eu não posso tentar carregar ali o componente sem ter nada ainda para ele poder carregar. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui nas variáveis da página, vamos adicionar uma variável local e vamos colocar uma fake list, uma lista fake com alguns carros ali de exemplo que você pode definir, né? Tipo string, é uma lista, clique aqui, vou adicionar dois itens, por exemplo, vou pesquisar aqui carro, imagem, pegar aqui dois carros de exemplo, clicar aqui, abrir nova aba, não, deixa eu clicar aqui no anúncio, consigo pegar essa figura aqui, que não vai dar certo. Open imagem new table, pegar outro, esse aqui tem o URL certinho. Vou usar essa mesma URL só por questão de tempo. Vou clicar aqui, coloque, coloque. Então tem uma lista, tem dois itens, vou confirmar. Então seria quando não tenho carregado nenhum elemento, seriam as imagens que vão aparecer ali. Poderia ser apenas uma imagem mostrando que não tinha imagem, pedindo para o usuário carregar, por exemplo. Carregue suas imagens. Tá? Isso aí é questão de organização e do que você achar melhor aí para o app. Tá? Vou colocar isso aqui só como exemplo para a gente ter uma lista. E aí, nessa parte do carrossel, a gente vai ter que clicar aqui no carrossel, nós vamos ter que mudar isso aqui, tá? Porque a gente tem que colocar uma condição de que quando ele não existir, que ele carregue aquela lista lá pra gente, tá? Então eu venho aqui, clico nesse upload file, eu vou clicar nesses três pontinhos, vou copiar essa variável para a gente não perder esse valor aqui. Aí clico novamente, agora eu vou clicar no lápis aqui e eu vou rolar até procurar uma opção chamada condicional valor, né? Valor condicional. Clico aqui, esse valor condicional, que eu vou, na primeira opção aqui, verificar se aquilo ali existe, tá? Então, eu vou clicar aqui no if, e vou procurar o with state, e vou procurar se o upload file URL, se essa lista ela existe, né? Porque ela é uma lista que é dinâmica e é criada quando eu clico em carregar fotos. Então, eu vou clicar aqui e vou verificar, ó, is set not empty, ou seja, isso está definido e não está em branco, tá? Se isso está definido e não está em branco, aí eu clico no laranjadinho e vou colar aquilo que eu copiei antes, ó. Paste, aí ele vai colar. Como ele manteve ali na memória, eu copiei e colou aquilo, que é aquele upload files que estava antes lá. Se ele não estiver na memória, né? Se não, eu venho aqui e vou carregar no meu page state aquela fake list, tá? Que com isso ele vai carregar aquela fake list sempre por padrão quando não carregar nenhum anúncio aqui. Aí clique em confirmar. Opa, tem que definir aqui embaixo qual que é o tipo, né? O tipo tem que ser string, tá? Que é o tipo que retorna esse campo ali. Então, clique em confirmar, clique em salvar. Ok, agora a gente pode testar novamente. Vamos voltar lá. E expirou a sessão. Vou clicar aqui, testar novamente e aguardar. Quando retornar, eu volto. Ó, carregou. Vamos testar. Vamos vir aqui, vamos navegar para o nosso cadastrar veículo. Ó,
Carregou certinho aquelas imagens fake que tinha colocado lá. Aí vou clicar aqui em carregar, vou buscar aqui na minha imagens carros, vou pegar aqui essas 3 imagens, vou pedir para carregar, aguarda um pouquinho, ó, já fez o upload no Bucket e tá mostrando aqui pra gente, ó. Agora é só a gente preencher os outros dados, é o que? Carro, título do anúncio. Ó, coloquei uma salada de carro aqui, né, mas vou colocar um Honda CR-V. Honda, eu acho que é CR-V. Marca do veículo Honda, modelo CR-V, ano 2025, ano de fabricação 2025, quilometragem 0 km, valor, sei lá, custa uns 200 mil isso aqui. Descrição, vamos pegar aqui, Honda, opa, CR-V, descrição, clicar aqui, vou copiar, eu acho que não é o Honda CR-V, mas tá bom, opa, aqui, colar aqui a descrição e vamos cadastrar. Então, anúncio inserido, faltou alguma, só que deu que o anúncio foi inserido, ele voltou o ID 5 criado, a lista de imagens, faltou algum detalhezinho que ele não retornou. Vamos depurar aqui qual que é o erro e a gente identifica e já volta. Bom, descobri qual que é o problema, vamos ter que voltar lá e arrumar. Assim, estava dando certo o cadastro, passava por todas as partes, criava o anúncio e adicionava as fotos. Só que o erro era lá no índice da lista, né? Aquele componente novo lá do Flutter. Foi a primeira vez que eu usei ele também agora. A gente vai ter que voltar lá no botão cadastrar, vamos ter que editar ali. O que acontece é assim, ó, aqui nessa lista, esse end index aqui, ele não pode ser o total da lista, tem que ser o último valor. Como a lista sempre começa em 0, o valor é sempre o total menos 1. Então a gente vai ter que remover isso aqui e fazer um code expression, né, que é uma forma de colocar um código bem simples aqui no Flutterflow, que a gente tem que colocar um argumento, que vai ser esse número de itens na lista, e subtrair 1. Porque como ela começa em 0, então o último valor é sempre 1. O erro acontecia nisso, quando ele chegava no final da lista, pegava um valor que não existia e travava e não continuava o nosso fluxo aqui, de adicionar, de limpar os campos e mostrar que foi tudo bem. Então a gente vai vir aqui, ó, add argument, vamos trocar o nome desse argumento para total, ele é do tipo inteiro, e a gente vai buscar aqui o número de itens lá do widget state, upload file URL. Seleciona aqui número de itens, igual a gente fez antes, né? Só que agora a gente passa esse aqui como um argumento para o nosso code expression. Então, coloca o nome dele de total. E aqui o retorno tem que ser inteiro, tá ok? Então aqui vai ser, ó, total menos 1, tá? Então, ou seja, eu não posso ir até o final, até o número total, tem que ser total menos 1, porque o primeiro elemento está no índice 0, tá? Então, só fazer isso aqui, ok, aí você já resolve, tá? Coloca aqui, ó, vamos voltar aqui, dar um instante reload, e vamos testar um cadastro novo. Esperar carregar. Pronto, clica aqui, cadastrar veículo, carregou a imagem padrão, selecionar o nosso Honda aqui, que eu acho que esse aqui é o Honda, deve ser ZR-V, não sei se tem isso. Pior que esse aqui mesmo, ZR-V. Então vamos voltar a colocar o nome certo agora. Carro Honda ZR-V. Marca Honda, modelo ZR-V, ano 2025. Ano 2025. Quilometragem 0, valor. Vou colocar um valor aproximado aqui, 200 mil. Não vai ser menos que isso, nem a pau. Então, roda ZRV, colocar aqui detalhes, para ele trazer uma descrição para mim aqui, copiar e colocar lá. Coloca, opa, no lugar errado, aqui, cola aqui. Vou clicar em cadastrar agora. Então, ó, apareceu nosso snack bar, limpou os campos, deixou padrão. Vamos voltar para nossa página inicial. Vamos ver se apareceu o nosso anúncio. Cadê o nosso anúncio? Olha aqui, nosso Honda ZR-V, pegou aqui a imagem padrão, aquela primeira imagem. E temos um erro no nosso
Frame. Vamos verificar agora o que é esse novo erro. Já voltamos. Bom, depois de um tempo descobri o problema aqui. Dá uma olhada, né? Identificar o que era, né? Quando a gente clica no anúncio, né? Dá esse problema aqui de é, valor nulo não esperado. Esse tipo de erro ocorre quando os dados vêm do banco e eles estão nulos, né? Então aí eu fui olhar no banco o que era, tentar identificar, e aí eu vi que a nossa funçãozinha de data, ela não tá funcionando. Tem algum erro na função, tá? Aí eu peguei a função, vim aqui no GPT, joguei no GPT, expliquei para ele que eu passo somente um ano na função, né? E aí ele me deu aqui que eu preciso, para consertar isso, né? Eu teria que colocar uma condição de que quando eu identificar que só tem 4 dígitos ali, ele incluir ali como padrão 0101, para pegar um primeiro dia do primeiro mês, para incluir o formato correto, senão a data não funciona na conversão, tá? Então deixar aí o exemplo aqui para vocês, ó, só copiar essas, na verdade tem que ser essas linhas aqui, porque ele muda a variável dateString aqui, que ele cria uma outra, né? Na verdade só sobrescreve, seria só esse if, que você precisa copiar ele. Aí você vem aqui no Flutterflow e cola na sua função aqui, ó, tá? Vem, copia aqui. Aí ele vai resolver esse problema. Ele salva, manda compilar a função de novo e aí resolve esse probleminha, tá? Que aí na hora de adicionar um novo anúncio, vem aqui, cadastrar veículo, carregar aqui as fotos, carregar sua foto dos RV, Honda ZR-V super novo, marca Honda, modelo ZR-V, o ano 2025, quilometragem zero, valor 200 mil, descrição pegada aqui, e aí cadastrar. Cadastra, né? Antes estava cadastrando corretamente, o problema era só a visualização. A gente vem aqui, ó. Agora, se você clicar aqui, ele vai abrir corretamente o anúncio, né? Com os dados. Podemos favoritar e assim por diante. Tá funcionando corretamente. Se você voltar lá no banco, vai olhar o novo anúncio que foi inserido, agora a data está correta. Então, probleminha só de ajustar isso aí na função. Esse anúncio aqui, se você quiser remover, ó, você primeiro vem aqui, remove as fotos dele. Tá? Então, anúncio 8 são 3 fotos. Vou deletar aqui as 3 fotos no anúncio 8, porque as fotos dela estão vinculadas àquele anúncio, então primeiro você tem que remover elas. Aí volta aqui no anúncio 8, vamos remover e pronto. Então agora a gente tem então essa parte agora ajustada, tá? Então só fazer esses detalhezinhos aí você já tem a tua página de cadastro finalizada, tá? E aqui tudo funcionando para os próximos passos.